Oi, seja bem-vindo novamente, seja bem-vinda novamente. Vamos continuar aqui a nossa aula de Direito Processual Trabalhista, tá? A gente começou na aula passada falando um pouquinho sobre os princípios do direito do trabalho, né, do direito processual do trabalho e quais os princípios ali se compartilham entre o direito material, né, e entre o direito processual e também aqueles princípios que extrapolam o direito trabalhista, digamos assim, e vão ali beirar o direito civil, né, que vão fazer parte da nossa composição ali no direito trabalhista também, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de justiça do trabalho e sobre a sua organização também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como que se organizam os tribunais do trabalho e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Seguinte, a gente começa pela ideia do conceito, né? O que é a justiça trabalhista? A justiça trabalhista, né, o direito processual do trabalho, ela é um ramo, né, do direito público, é um ramo da ciência jurídica, digamos assim, que vai tratar da realidade processual do direito do trabalho. Tá? Então, tudo que envolve ali o direito do trabalho, né, as relações trabalhistas, elas vão, quando exigir alguma ação, quando exigir alguma lide, a gente vai precisar entrar aqui com um processo na justiça trabalhista, que é justamente o lugar, né, onde se sistematizam as normas e os procedimentos do processo trabalhista. Tá? E aí, esse direito processual do trabalho, ele é composto desses princípios que a gente conversou na aula passada, né, das normas legais que estão ali na CLT, né, e também estão no CPC, e também é composto ali das instituições. E aí, a partir dessas instituições, é que a gente consegue observar a participação de cada uma para o deslinde, né, o desenrolar de uma causa trabalhista. E aí, olha só, em 2004, a gente teve uma ampliação dessa competência da Justiça do Trabalho, né, e, assim, o objeto do direito processual do trabalho, ele se expandiu, tá? E ele passou a ter não só as ações decorrentes da relação de emprego, mas também as ações decorrentes de outros conflitos, tipo os conflitos sindicais, tá? Que não era uma função ali da Justiça do Trabalho. Afinal de contas, na realidade, quando surgiu, a Justiça do Trabalho, ela era parte do Executivo, não era parte do judiciário, tá? No surgimento da Justiça do Trabalho, entendia-se que essa questão de emprego, né, as relações de emprego, diziam respeito ao Poder Executivo e não ao Judiciário. Depois se entendeu que sim, ok, parte tem a ver com o Executivo, mas uma boa parte também relacionada a essas questões de tramitação de processo, né, de causas trabalhistas, digamos assim, eram de competência da Justiça do Trabalho, tá? E aí Justiça do Trabalho mesmo, já, né, na parte judicial, digamos assim, tá? E aí, como é que a gente organiza, então, depois do surgimento, né, da Justiça do Trabalho, como é que ela se organiza? E aí, a Justiça do Trabalho, ela se organiza assim como, por exemplo, qualquer outro direito processual específico em seus níveis de jurisdição, né? A gente tem o TST, que é o nosso órgão principal ali, trabalhista, que é o órgão que tem o objetivo de uniformizar a jurisprudência, tá? Então, ele tem essa causa aí de as ações trabalhistas, elas chegam até o TST, quando chegam até o TST, com o objetivo de se firmar um posicionamento, e esse posicionamento, a partir de então, ser adotado para as outras causas parecidas, né, digamos assim. A gente tem também a ideia, né, de que a nossa organização da Justiça do Trabalho, ela vem, né, do sistema paritário italiano, tá? E aí,
ela tem uma ideia, né, de incluir, por exemplo, dentro do tribunal, representantes do Estado, representantes da população, representantes dos empregadores, né, para que esse julgamento seja o mais coerente e mais justo possível, mais equilibrado possível, tá? Então, a realidade é que, assim, o nosso TST, hoje, né, ele é composto por 27 ministros, sendo que desses ministros, parte desses ministros são indicados dentre advogados, dentre empresários, dentre outras áreas ali para compor realmente essa igualdade, né, entre os julgadores, digamos assim, tá? Claro que no nosso país a gente tem uma boa ideia de que o dever ser é muito mais bonito do que o que realmente é, né? O nosso país, ele tem leis muito bonitas no papel, mas que com a prática dão uma certa, ficam um pouco nebulosas, né? É o que acontece também em todos os ramos aí do direito brasileiro. Mas, bom, vamos lá. A partir de 99, né, a emenda constitucional 24 de 99, ela deu uma organização da Justiça do Trabalho mesmo, né? E aí criou-se as juntas de conciliação, né? Aliás, se trocou as juntas de conciliação pelas varas do trabalho, né? Então a gente tinha juntas de conciliação, por exemplo, que faziam essas ideias de reclamação trabalhista. Essas juntas se transformaram em varas do trabalho, tá? É isso que eu quero deixar claro aqui. E aí essas varas do trabalho passaram a compor um dos graus de jurisdição, perdão, da Justiça do Trabalho, que é as varas do trabalho, que são a primeira instância. Então, assim que você entra com o processo trabalhista, e nas próximas aulas a gente vai ver como é que isso se desenrola, parte por parte, tá? Mas assim que você entra com o processo trabalhista, você vai na primeira instância, que é a vara do trabalho ali. Logo em seguida, se você precisar de um recurso, fazer algum tipo de recurso, você vai para o TRT, ou para os TRTs, porque a gente tem uma série de TRTs no Brasil, né? Que são os tribunais regionais do trabalho. E se você precisar fazer algum recurso superior ainda, você tem o terceiro grau, que seria o TST, né? Que fica aqui em Brasília. E em casos muito específicos que envolvam questões constitucionais, as matérias também podem ser levadas ao STF, né, que seria um órgão fora dessa hierarquia, mas ainda assim também parte integrante da forma de resolução de conflitos trabalhistas, tá? Bom, e aí vamos lá, o TST, né, composto pelos 27 ministros, como eu falei, responsável por uniformizar essa jurisprudência trabalhista. Já os tribunais regionais do trabalho, eles são responsáveis por julgar os recursos decorrentes das varas do trabalho, tá? E os juízes do trabalho, que são as primeiras instâncias ali, são os responsáveis por processar e julgar as causas trabalhistas diretamente, tá? E aí o que acontece? Dentro do TST, como eu falei, a gente tem os 27 ministros divididos em algumas funções, tá? E aí o TST, ele funciona em órgãos, digamos assim. A gente tem um órgão que é o órgão colegiado principal, que é o plenário, tá? Então, quando a ação precisa ser julgada em plenário, ela vai ser julgada pelos 27. A gente tem também o órgão especial, que são as turmas menores ali dentro, né, dos 27. A gente tem as sessões especializadas, porque aí se especializam cada turma de ministros, digamos assim, por um ramo específico. E a gente tem as turmas de julgamento também, que é composta de 3 ministros para os julgamentos de recursos especificamente, tá? Bom,
E esses órgãos, né, que a gente chama dentro do TST, eles são os órgãos judicantes, são aqueles órgãos que realmente vão estar ali resolvendo as ações diretamente. Mas fora eles, a gente tem os órgãos não judicantes, que aí são a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, que é a ENAMAT, né? E a gente tem também o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que também são órgãos ali fiscalizadores e órgãos de formação continuada dos juízes e dos servidores da Justiça do Trabalho, tá? Dentro dos TRTs, a gente tem um mínimo de juízes, e aí cada TRT vai funcionar de uma forma, tá? Mas o mínimo são 7 juízes, sendo desses 7 juízes, 1/5 desses juízes, né? Então, assim, 1 a 2 juízes, vamos depender da quantidade de juízes que tiver no TRT, destinado a advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, justamente para tentar dar aquela igualdade que a gente conversou, tá? E as varas do trabalho, elas são compostas de juízes, né, dos titulares e dos substitutos, que vão fazer o julgamento direto das ações trabalhistas, tá? Além do mais, a gente tem também dentro da organização do processo do trabalho também os órgãos auxiliares. E aí a gente tem, né, um dos principais auxiliares do Ministério Público do Trabalho, né, e que ele que vai fazer ali a função de fiscal da lei mesmo para alcançar o princípio ali da igualdade, né, para que as partes consigam conversar também, que as partes consigam ter um processo justo, né? A gente tem os outros auxiliares, que são as secretarias, né, que é onde acontece realmente, quem já entrou num TRT, por exemplo, sabe que as secretarias são onde os processos acontecem, digamos assim, que é onde eles passam, eles tramitam. Antigamente, para quem é da época do processo físico, era mais visível isso ainda, porque a secretaria é onde tinham os escaninhos com os processos físicos e eram onde os processos se movimentavam, digamos assim, né? Hoje está tudo online, então segue a vida. A gente tem os órgãos de distribuição dentro dos TRTs, os órgãos que fazem as distribuições. Hoje a distribuição ela também acontece assim que você entra com o processo trabalhista, o processo ele já é distribuído para uma das varas do trabalho e aí ele segue o seu caminho, né? Se, por exemplo, quando você precisou entrar com recurso ordinário, por exemplo, você vai fazer isso e um distribuidor vai distribuir para uma das turmas, né? Para um dos julgadores ali, dos ministros julgadores. Então, esses distribuidores são os responsáveis por encaminhar os processos a partir dos passos que eles precisam tomar, tá? E a gente tem também os oficiais de justiça, né? Que também são auxiliares importantes que vão fazer ali a execução, digamos assim, das decisões tomadas pela justiça trabalhista, tá? Por fim, para a gente terminar, a gente tem também as corregedorias. E aí as corregedorias, né? Ela tem a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e a gente tem as corregedorias regionais dentro de cada TRT que vai ser responsável pela correição e pela organização do próprio tribunal, tá bom? Bom, aqui a gente fica com essa questão da organização, né, do conceito da Justiça do Trabalho. Na próxima aula a gente vai entrar na ação trabalhista em si, como é que faz, como é que a gente começa, né, como é que é o start da ação trabalhista e até onde ela vai ali, até que a gente entre na ideia do nosso processo trabalhista em si, e em cada parte que a gente vai estudar ali, da petição inicial, da resposta do réu, tudo isso aí vem nas próximas aulas para a gente conferir com calma, tá bom? Confere seu material direitinho, dá uma olhada em tudo que tem aí, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco, tá? Aqui na tutoria, e bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.